Esse cara aqui, ele é um senador, tá? O nome dele é Carlos Viana. Carlos Viana, ele era um apresentador de programa de TV, tá? Um bolsonarista, né? A gente já conhece. E ele disse o seguinte: Carlos Viana quer rever lei usada por Moraes. Olha, lei usada por Moraes. Não, olha onde a gente tá indo. Após prisão de Bolsonaro. Senador propõe revogar os artigos da Lei 14.197, base das condenações do 8 de janeiro, e pede urgência na votação. Olha o absurdo. Presta atenção. O senador Carlos Viana afirmou nesta terça-feira que protocolou um projeto de lei para revogar dispositivos da lei que substituiu a antiga Lei de Segurança Nacional. A norma sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro, ou seja, a gente está falando da lei que o próprio Bolsonaro sancionou. Tá? O próprio Bolsonaro sancionou. Inseriu no Código Penal os crimes contra o Estado Democrático de Direito e tem sido base jurídica para as condenações. Segundo Viana, os artigos introduzidos pela lei abriram espaço para interpretações amplas, imprecisas e desproporcionais. Ô Carlos Viana, você como um político, você é um vagabundo. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro não falou isso. O Bolsonaro mesmo, que sancionou essa lei, ele utilizaria essa lei contra qualquer pessoa. Viu? Olha lá. Permitindo decisões que, em sua avaliação, ultrapassam os limites constitucionais. Ele diz que sua proposta busca estabelecer clareza, limites e segurança jurídica. Para golpe de Estado, vagabundo! Quer segurança jurídica para golpe de Estado? Golpe de Estado tinha que ter pena máxima, 40 anos. Eu vou repetir. Essa lei tá errada sim, Carlos Viana. Só que ela tá errada porque a pena é baixa demais. Essa lei, ela deveria ter no mínimo 40 anos de prisão. Tá? Olha só, o senador também afirmou que apresentará um pedido de urgência para acelerar a tramitação do texto. Tá? Olha aqui, ó. Em publicação do X, vamos lá pro X do Carlos Viana. Olha só, presta atenção. Espera aí. Vamos lá, presta atenção. Cadê aqui? Senador. Calma aí, gente. Senador Carlos Viana. Vamos lá. Aqui. Olha só. Olha só. Desde o início, manifestei minha preocupação com as condições dos brasileiros presos após o 8 de janeiro. Mas nunca se preocupou com nenhum preso do país, né? Sem ser do 8 de janeiro, né? O senhor, pelo jeito, gosta bastante de golpista, né? Amanhã formalizarei um novo pedido de visita oficial aos patriotas. Ele chama os vagabundos golpistas de patriotas. Ao presidente Jair Bolsonaro e aos generais detidos, para verificar de perto a situação de cada um e garantir que seus direitos constitucionais estejam sendo respeitados. Senhor Carlos Viana, você está defendendo os direitos constitucionais de quem queria acabar com o Estado Democrático de Direito, ou seja, a Constituição. Não tem coisa mais abominável e coisa mais contraditória que uma bosta de post desse, tá? Olha só,
Essa cobrança não começou hoje, venho tratando deste tema desde os primeiros sinais de exagero. Ele só se importa com pessoas presas por golpe de Estado, tá? Olha só. Também deixo claro que sou a favor do projeto de anistia que tramita na Câmara. A anistia é um caminho legítimo para reparar injustiças. Olha isso. E o projeto que protocolei no Senado, que revoga os dispositivos da lei. Olha isso. E o projeto que protocolei no Senado, que revoga os dispositivos da Lei 14.197, usado para ampliações abusivas. É outro caminho igualmente válido para corrigir um erro absurdo que marcou a vida de milhares de famílias. Gente, ele quer um golpe de Estado via revogação de lei. Olha isso. Anistia ou fim dos exageros. Qualquer uma dessas soluções devolve justiça ao país. Hoje protocolei o projeto que o Senado pode votar imediatamente. A Câmara avança na anistia. O importante é que o Brasil finalmente reconheça e corrija o desequilíbrio que foi cometido. Seguimos firmes, coerentes e do mesmo lado desde o primeiro dia, o lado da justiça, da liberdade e da verdade. Gente, tem um senador, Carlos Viana, esse cara aqui, ó, Carlos Viana. Ele simplesmente, para tirar o Bolsonaro da cadeia, ele quer levar ao Senado uma votação para revogar, ok? Para revogar. O que é revogar? Acabar, anular. Revogar a Lei 14.197. Quem foi que sancionou a Lei 14.197? Bolsonaro. Quem assinou? Bolsonaro, Damares Alves, General Heleno, Braga Neto e Anderson Torres. Com exceção da Damares Alves, todos foram presos pelas próprias leis. Se outras pessoas tivessem sido presas que não fosse do espectro bolsonarista, ele estaria tentando revogar essa lei? Será que esse senador sabe que essa lei foi votada pela própria base do Bolsonaro? Será que a gente não tem que ter minimamente vergonha na... Será que não vale tudo na política? Será que é isso que a gente tem que ter para nossa política? É isso que sobra para nós? Como que alguém pode aceitar que um senador desse poste uma merda dessa aqui, ó? Gente, assim, eu não tenho... Isso é o maior desrespeito a tudo. Tá? Esse Carlos Viana, gente, eu não sei como alguém pode ter coragem de fazer um negócio desse. Porque nem os golpistas mesmos, eles falaram sobre isso, sobre revogar a lei. Ele é o primeiro. E sabe o que é pior? Você que é bolsonarista, você sabe que isso não vai acontecer. Você sabe que isso que ele vai fazer não vai acontecer. Porque seria um escárnio. Agora eu pergunto o seguinte, Carlos Viana. Por que só o crime, você só quer revogar o crime de golpe de Estado? Vamos lembrar uma coisa? O golpe de Estado, ele é pior. E eu posso falar isso sem problema nenhum. Vitor, por que você acha que o golpe de Estado é pior que um assassinato?
Porque o assassinato no Estado Democrático de Direito, ele é um assassinato que foi feito contra uma pessoa ou mais, mas ele será devidamente investigado e punido. Porque nós estamos dentro do Estado Democrático de Direito. Então, por mais que a pessoa assassine a outra, ela minimamente cumprirá a pena a ela imposta por esse assassinato. É por isso que nós temos o Estado Democrático de Direito. Agora, quando nós não temos mais o Estado Democrático de Direito, quando alguém tenta dar um golpe de Estado e essa pessoa consegue consumar o ato, o assassinato está liberado. O assassinato não será mais criminalizado. A não ser por aqueles que são amigos do rei. No caso de um golpe de Estado, a morte, ela só é punida por um lado. Pelo lado que interessa. Então, na minha humilde opinião, e detalhe, e a morte é legalizada pelo lado que tomou o poder. As pessoas que cometem homicídio numa ditadura, ela só será punida se a pessoa morta for contrária à ditadura. E o pior é que, pelo lado da ditadura, o ato de matar é legalizado porque ninguém pode contestar. Na minha opinião, só existe um erro na lei que o Carlos Viana, esse senador irresponsável, criminoso, porque ele faz apologia ao crime, um cara que quer salvar a pele de golpistas, faz apologia ao crime. O Estado Democrático de Direito, depois de acabado, e a pessoa que quer praticar o golpe de Estado para tomar o poder, essa pessoa deveria ter uma pena muito maior que qualquer homicídio. O único problema que a Lei 14.197 tem é que as penas são muito baixas. As penas são ridículas. Como é que você pode dar de 4 a 8 anos? 4 a 8 anos. Uma pena de tentativa de golpe de Estado. Para uma pessoa que, se fosse bem-sucedida, ela simplesmente teria todos os poderes na sua mão e revogaria a própria pretensão punitiva pelo Estado. Não é somente algumas coisas que seriam revogadas. Tudo seria revogado. Quando um golpe de Estado, como foi a época da ditadura militar, foi concluído, não existia mais lei. A lei era o próprio comando do exército. Por isso que eles entravam na casa das pessoas, tiravam as pessoas de dentro de casa, torturavam essas pessoas, faziam o que queriam com essas pessoas e sumiam com os corpos. E se passaram 20 anos assim. Eles só devolveram o país depois de 20 anos porque a inflação estava tão alta que eles mesmos seriam prejudicados pelo seu próprio governo. Eles só devolveram o país para o governo civil depois que eles destruíram o país afundado numa inflação e numa recessão absurda.
Gente, um post como esse aqui, na minha humilde opinião, é crime. Será que eu não posso dizer que isso aqui é criminoso? Um cara que quer falar que a lei contra golpe de Estado é exagerada. Um cara que quer soltar um golpista tá falando que é exagerado. Deixa eu pegar aqui um... Esse cara, ele deu uma entrevista hoje para aquele Brasil Paralelo, tá? Eu não sei se esse cara falou sobre isso na entrevista, mas vamos dar uma olhada aqui na entrevista. Vamos lá. Olha isso. Por ter a oportunidade de falar sobre essa CPMI e a política brasileira. Pois é, o senhor é o presidente da CPMI, do INSS. Numa eleição, quero começar lá do começo, Sim. Meio inesperada, né? Todo mundo já dava como certo que seria o Omar Aziz, o presidente dessa CPMI, e de repente aparece seu nome, o senhor ganha essa eleição para presidir. Como é que foi isso? Bem, um direita extrema não ganharia, Um direita extrema não ganharia. Um cara que fala que quer a revogação da lei que prendeu Bolsonaro e todos os golpistas do dia 8 de janeiro, ele é extrema direita, não? Ele não é extremo? Ele mesmo se autotitula não extremo. Pra tu ver como esse cara é sem noção. Uma esquerda extrema também não ganharia e escolheram um de centro que já é bem conhecido dos acordos políticos, né, que é um colega pelo qual eu tenho um respeito grande, mas é uma pessoa que faz parte dos acordos políticos do establishment, né? E na noite anterior... É o Omar, no caso. É o senhor Omar Aziz, que tem uma experiência política larga. E na noite anterior eu fui procurado pelo grupo da oposição ao governo de que eles precisavam de um nome que conseguisse unir o centro e a direita. E entenderam que o meu nome, como membro da CPMI, poderia ser o nome ideal para conseguir os votos. E fomos para a eleição, mantive em sigilo até o último minuto, apresentei ali no instante em que foi aberta a eleição e conseguimos os votos numa bobeada, vamos dizer assim, da base do governo. Pegou ele de surpresa. Pegamos de surpresa. E política tem que ser assim, com estratégia e inteligência. Bom, a gente tem acompanhado a CPMI, números impressionantes aí de desvios e já por muito tempo, né? Mas a impressão que fica é que a imprensa, a cobertura não está sendo devida, não está sendo a que merecia. Por que o senhor acha que isso está acontecendo? Bem, minha visão é de que esse escândalo, apesar de ser uma... Vou colocar um pouquinho para frente aqui, tá? Porque não é esse o texto. A população vai saber não é esse quem vota sim e quem... Olha, a Melânia falou o seguinte: Bolsonaro, quando era deputado, falava na imprensa aberta que era a favor da tortura e da ditadura, e foi eleito. Estavam surdos? Melânia, muita gente, tá, não acompanhava o Bolsonaro quando ele era deputado. Tá? A gente tem que lembrar também, pessoas, por exemplo, de São Paulo, como eu nem sabia quem era Bolsonaro. Eu fui saber das coisas dele depois que ele já estava eleito. Quem conhecia Bolsonaro era só o pessoal do Rio de Janeiro lá. Era um cara muito isolado, não era um cara de projeção nacional. Tá? Eu acho que houve muito erro em não divulgar as coisas dele. Tá? Eu acho que a ascensão dele foi muito rápida. Não deu tempo para chegar em todo mundo. Deixa eu agradecer aqui também. Eu recebi aqui, o canal recebeu, a Sandra F, maravilhosa, mandou 10 assinaturas de presente pra live, gente. 10 assinaturas. Eu agradeço muito, vocês são maravilhosos demais. Obrigado. E eu peço perdão desde já, tá? A todos os superchats e super stickers e assinaturas que eu não agradeci, porque a gente tava naquelas ligações, tá bom, queridos? Olha, eu peço muitos perdões pra vocês. Me desculpe se eu não li a sua mensagem quando vocês mandaram ali, porque tava naquele rush, eu acabei não vendo, eu peço perdão, tá bom, queridos? Vamos lá.
e quem vota não. É claro que eu não estou aqui dizendo em momento algum que Jorge Messias prevaricou, nada disso. Tenho um respeito muito grande por ele. Mas, se nós tínhamos um relatório em 2023 dizendo que, por exemplo, Sindinap, que é o sindicato... Deixa eu passar para frente que não é esse o texto aqui, vamos ver aqui. O judiciário mais informações? Dele eu não acredito. Investigações que a PF tem feito. E o gabinete, expor a situação dele, não desistiu como eles queriam que ele tivesse desistido, e nós conseguimos levá-lo a 48 votos, me parece, que foi a votação. O Messias terá também que ter essa mesma... né? Vamos ver aqui. Porque aí nós temos senadores citados, né? Sim. Nós temos um total de 27 parlamentares cujo nome apareceu em algum momento. É claro que é preciso saber se há provas, né? Porque às vezes o nome aparecer não é uma questão, é a vida pública. Mas uma boa parte deles teve depósitos identificados ou por meio de assessores. Tá, ele está falando da CPMI, vaga. Vamos lá. Qual é o sentimento do senhor em relação a essa batina? Hoje está bem difícil. Há uma resistência muito grande, né, pela própria presidência, mas o André Mendonça também teve essa resistência no momento em que foi indicado. André Mendonça teve a humildade de ir de porta em porta, né, gabinete por gabinete, expor a situação dele, não desistiu como eles queriam que ele tivesse desistido, e nós conseguimos levá-lo a 48 votos, me parece, que foi a votação. O Messias terá também que ter essa mesma, né, essa visão franciscana, vamos usar essa expressão, né, da humildade, conversar com um por um dos senadores e esperar um pouco mais de tempo até vencer essa dificuldade toda. Mas tem um elemento a mais nesse caso, que é a insatisfação do presidente do Senado, né? Sim. Se diz que o Alcolumbre tinha um outro candidato, seu conterrâneo, inclusive, o Pacheco. Exatamente. E que talvez torne um pouco mais difícil. Fala assim, rompimento. O senhor acredita que há realmente um rompimento entre o Alcolumbre e o governo? Não acredito. Não acredito. Até porque Alcolumbre... Olha, gente, a Priscila Lula é uma querida aqui, ela falou assim, todos sabiam quem era Bolsonaro. Então, eu já nesse primeiro começo da sua frase, eu já discordo. Priscila Lula, a gente tá sempre ligado em política, mas 90% do povo brasileiro não se liga em política, não perde o tempo com isso. Porque eles não têm tempo para perder com isso. Eles têm que lutar pelo pão de cada dia, têm que trabalhar, chega cansado em casa, quer ver os filhos, quer namorar. As pessoas não querem saber disso, sabe? A gente é que tá forçando as pessoas a saberem. Muita gente não sabia quem era Bolsonaro. E na época do Bolsonaro, o Lula estava preso. E muita gente, inclusive eu, acreditou na justiça, achando que a justiça tinha feito coisa certa. E na verdade não tinha. Então foi todo um contexto preparado para ele. Difícil, eu não posso julgar as pessoas, não dá para julgar. O que importa é que a gente está resolvendo, entende? Alcolumbre, ele é um político muito experiente, sabe como lidar. Ele possivelmente vai mostrar a insatisfação dele, vai externar tudo isso, mas ele sabe que não adianta nada entrar em confronto com o governo federal. Essa ele como presidente do Congresso Nacional, a meu ver, ele pode ser um primeiro momento, ou não. Mas, a meu ver... Até agora foi um grande aliado, né? Tem sido. E não há motivos, a meu ver, essa indicação não vai ter o rompimento. O que vai acontecer com o Messias, eu volto a te falar, ele vai ter que buscar o voto, a simpatia de cada senador. O senhor já pode adiantar o voto aqui? Não, o meu voto hoje eu vou escutar primeiro. Vou ouvir, né? Porque, apesar, eu sou evangélico, ele também, somos batistas, né, da mesma linha teológica, mas a decisão é política. Então eu quero ouvir dele, por exemplo, o posicionamento dele sobre a questão do aborto, que eu sou totalmente contra, a interrupção da gravidez em 22 semanas. Ele teve um voto, parece que... Ele tem que Bobagem, explicar gente, sobre isso. Entrevista a primeiro idiota, momento gente. ele me respondeu que se tratava de uma decisão técnica, se a ação deveria ou não continuar. É diferente de dizer se é a favor ou contra. Mas ainda assim, a bancada evangélica, que eu presido no Senado, nós queremos ouvir os esclarecimentos. Mas o fato de ter uma ligação tão íntima, tão próxima do presidente, já não seria um motivo para rejeitá-lo, para não ser um nome ali notável saber jurídico, né? Reputação ilibada. Já tem esse histórico de ter indicado Sim. o ex-advogado, o ministro da Justiça, né, o Dino, e agora o atual AGU. O senhor acha que precisa ter esse contato antes de tomar uma decisão? Não, olha, a minha visão é de que isso é só o sintoma da doença. Nós precisamos mudar a forma de indicação dos ministros para que... Olha o cara, olha só, presta atenção. Prestem atenção. Presta atenção.
O cara primeiro quer a revogação das leis de tentativa de golpe de Estado. Presta atenção. Olha agora o próximo golpe que ele quer também. Olha só. Para que nós tenhamos uma Suprema Corte técnica e independente. Isso o parlamento tem que ter coragem de discutir. Eu defendo que o Supremo Tribunal Federal tenha mandato, 10 anos. Cara, é muita burrice. Gente, tem que ser muito burro pra falar isso. Tu imagina a insegurança jurídica? Vocês imaginem a insegurança jurídica de um ministro do Supremo ter mandato de 10 anos. O cara entra com uma ação sabendo que essa ação pode demorar anos pra ser votada e lá na frente entra um outro cara com uma outra visão que muda tudo. Cara, tu imagina de 10 em 10 anos os caras serem movidos do Supremo Tribunal Federal de 10 em 10 anos. Cara, é a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida, gente. Cara, é a coisa mais imbecil que eu já ouvi na minha vida. Mas vai piorar, vamos ver aqui, ó. E que a gente troque, faça... Olha, gente, a Maravilhosa, ela falou assim: homem não deveria dar opinião sobre aborto. Maravilhosa, a única opinião que o homem deveria dar sobre aborto é a seguinte: quem deve decidir sobre aborto é a mulher. Essa é a única opinião que cabe para um homem decidir sobre aborto. Para não dizer que o homem não deveria dar opinião nenhuma sobre aborto, ele deveria ter o direito de dar uma opinião. De falar assim, quem deve decidir é a mulher. Essa deveria ser a opinião de todo homem. Porque o vagabundo que acha que é o homem que tem que ter a opinião de se ela deve ou não ter o filho, é porque o vagabundo não é ele que está sofrendo as consequências, né? O homem tem que ser muito vagabundo para ficar tentando dizer se a mulher deve ou não abortar. Você que é homem e acha que tem o direito de opinar sobre um aborto, você tinha que enfiar uma bola na bunda de futebol ou maior. E a mulher é que deveria decidir se tirava ou não essa bola da tua bunda. Porque é muito fácil, né, querer falar dos outros, né? É muito fácil. Tem que ser muito canalha pra saber o que a mulher passa psicologicamente, o que a mulher passa na vida dela em todos os sentidos. De que forma esse feto foi concebido. Sabe? É muito vagabundo, sabe? Tipo assim, o cara tem que ser muito filha da mãe, cara. Sabe? Tem que ser um bizarro, né? É isso aí, Maravilhosa. É exatamente isso. Sem útero, sem opinião. Perfeito. Resumiu bem. Resumiu bem. Tá? Resumiu bem. Olha, é um... Cara... Nossa, cara. Puta. Vamos lá. Sabe o que é pior? O que eu sempre falo aqui, gente? O que eu sempre falo aqui é o seguinte. É uma pena que a gente não possa saber de todos os filhos não, desculpe, de todos os fetos que de alguma forma foram parar no útero de mulheres através de políticos hipócritas e de pastores. É uma pena. Porque eu tenho quase certeza que a grande maioria dos abortos feitos no país, não em lugares totalmente inóspitos, mas abortos em grandes clínicas, na calada da noite, são retirados por vontade de políticos e pastores. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza. A maioria dos caras que devem
exigir o aborto, fazer com que mulheres pratiquem o aborto, são provavelmente pastores e políticos que não podem ter de maneira nenhuma a sua imagem arranhada ou a sua fortuna dilacerada por um escândalo. É por isso que eles falam tanto disso. É só para mostrar, é só para tentar passar uma imagem de que eles são imunes a isso. Tá? São imunes. Tá bom? É cortina de fumaça. E faço uma renovação dessa corte. Eu defendo que a gente acabe com as decisões monocráticas. Um juiz, um ministro para 81 senadores. Isso é um absurdo. O que está acontecendo no Brasil. Ainda mais agora com esse ativismo judicial todo de... Como é que é? Vamos de novo aqui o que ele falou aqui, ó. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal tenha mandato, 10 anos, e que a gente troque, faça uma renovação dessa corte. Eu defendo que a gente acabe com as decisões monocráticas. Um juiz, um ministro para 81 senadores. Isso é uma... Cara, olha, eu não sei se é burrice, se é mau caratismo. As decisões monocráticas, ô ignorante, elas são feitas simplesmente porque é necessário para a condução. Só que depois elas são votadas. As decisões monocráticas, depois elas são votadas e aprovadas pela turma ou pelo plenário. Cara, deixa de ser burro, de falar merda. Cara, você tá desinformando a população, cara. Você é burro, cara. Você é burro. Não dá pra votar todo dia tem que votar milhares de decisões. Não dá. As decisões têm que andar. E as decisões monocráticas são baseadas em jurisprudências da corte. Não são achismos dos ministros, cara. Cara, é muita burrice. Isso é um absurdo. O que está acontecendo no Brasil. Ainda mais agora com esse ativismo judicial todo de dar decisões até por vaidade. Não é? Dão decisões monocráticas por vaidade. Isso não existe! Não existe decisão monocrática por vaidade! Porque a decisão monocrática ela está baseada na jurisprudência. E ela é pública, todo mundo tem acesso. Não tem como o cara dar uma decisão aleatória. Cara, esse cara é um absurdo. Coisa que poderiam esperar uma turma para julgar. Mas como a presidência do Senado enfraqueceu muito a casa esses últimos anos, infelizmente a gente tem que conviver com isso. Outro ponto. A meu ver, a indicação de ministro do Supremo deveria vir do STJ. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. A indicação deveria vir do STJ. Meu Deus do céu, gente. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica? Cara, o STJ tem uma puta de uma função importante, que é julgar as decisões de cunho infraconstitucional. Por que eles deveriam tirar um cara do STJ pra ir pro STF? Pra quê? Pra quê? O que tem a ver? Os ministros do STF, eles são indicados pelo presidente e aprovados pelo Senado Federal por uma questão técnica e democrática, ignorante. Os ministros do Supremo não são colocados lá aleatoriamente por um presidente da República, por decisão política. 81 senadores e a casa que você faz parte, escolhe os ministros do Supremo Tribunal Federal, ignorante. E você acabou num segundo antes, você acabou de dizer que a presidência do Senado enfraquece o Senado. Aí tu vem com esta merda de ideia que não tem o menor cabimento. Cara, tipo assim, o cara não entende o que é democracia, cara. O cara não entende que a melhor maneira de você colocar uma corte é dando
a oportunidade de indicação do presidente eleito pela maioria do povo, que é o que o povo escolheu. Ele vai lá e indica. Aí a indicação não quer dizer que vai acontecer. A indicação é indicação, é a escolha do presidente. Depois, 81 senadores votados pelo voto direto, não proporcional. Senador não é voto proporcional igual deputado. É voto direto igual presidente. 81 senadores, ou seja, a maioria, tem que fazer uma escolha técnica. A sabatina é técnica, é sobre direito, mas a gente tá vendo que cada dia tá pior. Vocês não sabem nada, vocês são ignorantes, você não conhece o básico da lei. O que eu acho é que um senador sem experiência nenhuma em direito, sem nenhum conhecimento técnico de direito, jamais poderia estar aí como senador, que é o seu caso, vagabundo. Tudo que você fala é antijurídico. E como é que você fala tudo antijurídico e quer dizer o que é ou o que não é bom pro judiciário brasileiro? Esse cara é um louco. Deveria ser a casa de onde se tirariam os juízes para uma lista de lá para serem escolhidos pelo presidente. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Não tem nem cabimento que ele tá falando. E não uma indicação política, um advogado de partido, um amigo, um mordomo. A gente está falando de uma reforma no sistema judiciário, né? Que precisaria de muita força política para acontecer. Precisa de coragem e determinação. E é o parlamento que tem que fazer isso. Eu ouvi o senhor dizendo numa outra entrevista que acha muito difícil, improvável, que haja um impeachment de ministro do STF. Acho impossível. Nem mesmo com um novo Senado. Gente, é só um detalhe aqui. Só um detalhe, tá? Procure aí pra mim, por favor. Procurem pra mim. Porque, se não me engano, os juízes do STJ também são escolhidos pelo presidente da República, tá? Peraí, gente. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Peraí. Calma aí. Só pra ver a burrice que ele tá falando aqui. Peraí. Como são escolhidos os ministros do STJ? Para ser ministro do STJ é necessário notável saber jurídico e reputação ilibada. O processo envolve uma nomeação pelo presidente da República com base numa lista tríplice elaborada pelo próprio STJ ou pela OAB para vagas de advocacia, a fim de escolher. Que é a mesma coisa. Tem que ser tirado do STJ. Qual é a diferença? Gente, cara, tipo assim... Meu Deus do céu, gente, é só bobagem. Não tem sentido. O Senado, a partir de 27... Olha, vamos trabalhar com a realidade. Não com o mundo que a gente quer. Com o mundo que a gente vive, que a gente pisa nele. A Constituição de 88, ela foi montada olhando para 64, quando houve intervenção militar. Então, eles criaram a figura de um Supremo total. Quando houve intervenção militar... Não houve intervenção militar, houve golpe de Estado militar. Houve golpe militar, não foi intervenção militar. Totalmente blindado, justamente para enfrentar situações como no passado. Eles não olharam o futuro. O que acontece hoje, e é bom que esclareçam isso, porque essa vai ser a maior mentira propalada no próximo ano na eleição para o Senado. Vamos fazer impeachment de ministro. Decisão de ministro só pode ser questionada na corte. Só por eles mesmos, não tem outra saída. O que nós podemos fazer e tentamos fazer com a vaza-toga, o que era? Investigar com a lava-toga. O que a gente decidiu fazer? Investigar os escritórios paralelos. Mulher de ministro, irmão de ministro, parente de ministro. E se não tem a ver com a atuação como ministro. Tu vai investigar o escritório da mulher do ministro. Como é que tu vai fazer isso?
as decisões são públicas. As decisões são colegiadas e públicas. Então, se tiver qualquer decisão a favor de um escritório, então é o STF inteiro se tira, né? Você vai lá e tira os 11 ministros. Cara, por que esse cara só fala bosta, gente? O que é... Quer dizer, então, que a família do ministro não pode ter um escritório? Aí sim a gente consegue fazer o impeachment. Porque se ele em algum momento, em hipótese, beneficiou um escritório paralelo... Mas aí o senhor está fazendo uma análise técnica. A gente sabe que impeachment é um processo político. Impeachment é um processo político. Impeachment de ministro do Supremo é um processo político. Tá sabendo bem, hein, o Brasil Paralerdos? Tá sabendo bem, hein? Para ter um crime de responsabilidade de um ministro, porque não existe impeachment de ministro supremo, tá? É crime de responsabilidade e afastamento por crime de responsabilidade. É técnico. Tem que ter um motivo técnico, não é um motivo político. Se fosse político, era só ir lá todo mundo votar e fazer. Os próprios presidentes. Não avança. Se você tiver um presidente que coloque em pauta e o voto suficiente para aprovar... Tá bom. Aí o próprio Supremo... ele bota em pauta pra... Puta, cara, como tem gente burra, não, gente? Ele vai lá e bota em pauta, sem motivo nenhum, o afastamento de um ministro do Supremo. Aí o próprio Supremo vai julgar inconstitucional. Cara, é só bobagem, velho. O Supremo pode parar. Aí é outra coisa. O próprio Supremo pode parar. Porque você tem que ter uma ação de crime. Vou explicar com muita clareza. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz assim: onde não há lei, não há pecado. Ou seja, se você puser uma lei, vai ter o infrator. Mas se você não tem lei, então, se a gente não tem uma lei que diga sobre isso, quem determina a lei no final de tudo? É o Supremo. Então, se você tem uma dúvida jurídica, quem é a casa... Hoje você não pode alegar que algum dos ministros tem tido uma atuação político-partidária, o que é proibido e é considerado crime de responsabilidade? Não nego. Que poderia gerar um impeachment? Não nego, não gera impeachment por isso. Eu estou te falando que a decisão dele, enquanto ministro, só pode ser questionada na corte. E não há por fora. O Senado não tem força para tirar uma decisão do Supremo. Tá. Olhando para 2026. Não é que o Senado não tem força, ignorante. O Senado não tem que ter força. É porque existe a separação de poderes. Decisões judiciais são do judiciário ignorante. E lá é um colegiado, não é um cara dando ordem. É um colegiado. São 11 ministros decidindo. 11 ignorante. É por isso que o Senado não pode meter o bedelho lá, tanto que as decisões do Senado, se não forem inconstitucionais, o Supremo também não pode barrar. O Supremo só pode fazer algo com relação a uma ação judicial. Se alguém impetra uma ADIM, ele vai ter que decidir. E ponto. Vocês não têm que ter força, ter ou não ter força, para decidir sobre decisões judiciais, porque isso cabe ao judiciário ignorante. 26, seu mandato chega ao final, o senhor deve novamente se candidatar ao Senado. Sim. E temos eleições presidenciais. Como é que o senhor vê esse cenário para a direita? Tem toda essa questão, Bolsonaro preso, direita fragmentada. O que o senhor imagina que seria o melhor caminho para a oposição no ano que vem? Olha, eu vou ser muito claro. Nós precisamos juntar os pedaços da direita. A direita está em pedaços. Eu fiz parte da comitiva que foi aos Estados Unidos conversar com o Senado americano sobre as chamadas sanções. Um desastre o que se colocou, né? Uma parte da direita apostou numa intervenção de um país estrangeiro no Brasil, deu sobrevida ao presidente da República. Lula estava até desistindo e voltou de lá como um general romano vitorioso. Por quê? Chegou lá e colocou aquilo que a gente defende, soberania brasileira. A esquerda se apossou dessa bandeira que é nossa, de todo... Ai de vocês, a soberania de vocês. Vocês que apoiam um ex-presidente que batia continência pra
bandeira dos Estados Unidos, que disse numa entrevista que é apaixonado pelo Trump, pelos americanos e pelas leis americanas. Tu vai falar que vocês eram os donos da palavra soberania. Vocês que queriam entregar o Brasil para os americanos. Vocês que disseram que tinha que dar uma vitória para o Trump. Cara, tem que ser muito filha da... pra mentir desse jeito, gente. Cara, como é mentiroso, gente. Meu... De todo mundo. Então foi um erro absurdo. Então hoje a gente precisa... O capital político do ex-presidente Bolsonaro, que é importante, a direita precisa dele, mas nós precisamos de um novo projeto, um novo nome que converse com a população, que entenda o que está acontecendo no país e que se proponha a dar um novo momento para o Brasil. Hoje eu digo para você, com esses erros que a direita tem cometido, a esquerda continua com muita força. Então vai depender de quem o presidente Bolsonaro aceitar apoiar. Se disser, vai ser um dos filhos, não sei, nós temos que avaliar isso. Mas, a meu ver, seria muito melhor um nome como o governador de São Paulo, por exemplo, nós nos juntarmos num nome que tem... Ai, meu Deus do céu! O cara tá falando que o nome certo é o vagabundo que governa o estado de São Paulo, que colocou o boné do MAGA quando as sanções aconteceram. O cara postou uma foto com o boné do Trump quando as sanções aconteceram. E esse louco aqui tá dizendo que o nome certo para o Brasil, falando em soberania, que a direita é a dona da soberania, ele quer botar o maior golpista que já governou esse estado, chamado Tarcísio de Freitas, que é a favor do Bolsonaro, a favor da anistia, a favor das sanções, a favor de lei Magnitsky, e o cara falando de soberania nacional, mano. Cara, olha, gente, eu não sei qual é o limite, gente. Olha, gente, eu juro pra vocês que eu tô com muita vontade de ser político pra poder usar essa liberdade de expressão aqui. Porque se eu posso usar essa liberdade de expressão dele aqui, meu irmão, eu arrebento com esses caras todos lá em cima. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Que tem capacidade de diálogo, capacidade de administração. Eu fui vice-líder do governo Bolsonaro e convivi diretamente com o, na época, ministro Tarcísio de Freitas. É um grande nome para o país, mas se a gente continuar com essa visão separada de que é preciso impor, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A discussão que se faz, talvez estrategicamente, até pensando em eleição, você tem que conquistar aqueles 5%, aqueles 10%. Hoje a eleição é 5%. Que não está decidido, né, para que lado vai votar. Talvez essa seria uma estratégia melhor, mas a discussão que se coloca é que o correto seria o presidente ter condições de participar, né, e pudesse até escolher não participar, mas ele deveria ser elegível para isso. E aí eu quero até trazer um projeto do senhor, que é para revogar os dispositivos da Lei 14.190. Aí, assunto principal. Este golpista quer revogar as leis, quer revogar os artigos da Lei 14.197 para livrar golpistas da cadeia. Olha, pode. Que legal, liberdade parlamentar. É a prerrogativa do parlamentar de fazer o que quiser e bem entender. Vai pra... 197, Isso. Que abrem espaços para interpretações amplas, imprecisas e desproporcionais do Código Penal. Queria que o senhor explicasse, para a gente terminar. Falam muito em anistia. Anistia é uma nova lei. Falam em dosimetria de penas, que é um caminho também, mas é outra lei. Se nós temos uma lei que está mal escrita, que permitiu uma... Não está mal escrita a lei. Só está mal escrita para quem não sabe ler ou é golpista. Eu não sei se o senhor tem um problema de leitura e cognição, se é burro mesmo, ou se o senhor é golpista. E o senhor diz que a lei está mal escrita para poder revogar. Só tem essas duas opções.
Aí o senhor escolha qual das duas opções. Ou o senhor é golpista ou o senhor é burro. Então eu não sei qual dos dois é mais. Uma decisão expansiva dessa lei, que permitiu que pessoas que não depredaram, que não invadiram, que não cometeram crime, serem condenadas. Porque a lei de golpe de Estado não é depredação, ignorante. É só por que será que pessoas que não depredaram... Porque o crime do golpe de Estado não tem a ver com depredação. O crime de golpe de Estado tem a ver com a vontade de tomar o poder do Estado e não necessariamente a depredação. É por isso que dentre os 5 crimes deles, o ignorante, tá lá o crime de depredação separado. E aí no concurso de crimes, você coloca a depredação junto com o golpe de Estado. Uma coisa não tem a ver com a outra. Ignorante! Cara, eu vou ter que te benzer, cara, ó, em nome do Padre, de Filho e de ignorante! Condenadas dentro de uma ameaça à democracia, nós temos que corrigir a lei. O parlamento tem o dever de corrigir. Lei não é arma. Cara, é muito lei burro, é limite. gente. E, infelizmente, hoje foi usada como arma de vingança contra pessoas que não deveriam... Ô, ignorante. Ignorante. Quantas coisas foram depredadas em 1964, ignorante? Você consegue entender que a depredação dos prédios não tem a ver com o crime de golpe de Estado? Ô ignorante. Senador que tá levando 50 mil reais por mês pra casa, sem saber o básico do básico, do básico, do básico, que um jumento saberia. O crime de depredação é um crime, o crime de golpe de Estado é outro, o crime de associação criminosa é outro, o crime de organização criminosa é outro, o crime sei lá, de depredação de patrimônio tombado é outro. Cara, você é burro, cara. Você quer revogar a lei de tentativa de golpe de Estado porque pessoas que não depredaram o patrimônio público foram condenadas por golpe de Estado. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então quer dizer que não houve golpe militar em 1964 porque os militares não depredaram o patrimônio público. Só mataram umas pessoas só. Mataram um outro ali, morreu, sumiram com os corpos, mas não teve depredação de patrimônio público, então eles não podem ser acusados de golpe de Estado. Né, ignorante? Ai, eu não sei se aguento até o final do ano, gente, porque... Olha, me dá um soco na cara, mas a burrice, gente, ela mexe com o meu físico, gente. Não dá. É muita burrice, gente. Deveriam estar presas. Eu defendo um caminho mais rápido. Vamos revogar os parágrafos da lei. Assim a gente não... E aí retroage. Retroage. A lei retroage em favor, nunca em desfavor. A gente resolveria o problema dessa visão, porque isso foi usado... Aí você revoga os artigos da lei e aí pode dar golpe à vontade porque não tem mais lei. Né? Aí o que acontece? Aí amanhã eu vou lá e tento o golpe de Estado. Foda-se, já que o Carlos Viana do cacete revogou as leis. Então, porra, então foda-se. Eu vou lá e eu vou dar golpe também, foda-se. Vou chamar uma galera aí. Quem vem comigo, gente? Vamos dar um golpe de Estado pra deixar o Lula pra sempre no poder? Vamos? Vamos pra cima? Não tem lei, ele não vai botar lei nenhuma, ninguém vai poder ser preso por nada. É só o seguinte, a gente dá o golpe de Estado, a gente mata uma galera, é só não quebrar nada. E a gente deixa o Lula pra sempre lá. Né? E a gente bota o Alexandre de Moraes de vice, foda-se. É Lula e Alexandre de Moraes, foda-se.
Dentro, e aqui como senador, com muita clareza, a meu ver, o ministro Alexandre de Moraes não poderia ser o autor desse inquérito, não poderia ser o julgador desse inquérito, ele teria que passar para um outro ministro, porque ele é parte nesse inquérito. Ai, meu Deus do céu, ele é parte. Ai, meu Deus do céu, o ministro Alexandre de Moraes é parte. Que parte que ele é? Vai, explica aí, vagabundo, vai. Ai, meu Deus do céu, o ministro Alexandre de Moraes é parte. Ai, meu Deus do céu. Ele não sabe nem o que é parte. Mano, elegeram pra senador um apresentador de programa lá de 5ª categoria. Pela puta que pariu. Ah, não. Caetano, me ajuda aqui, Caetano, por favor, vai. Por favor, Caetano. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. E nós não precisamos de um carrasco. Nós precisamos de um judiciário que julgue com independência para que a população confie no judiciário. Eu hoje vejo o judiciário, boa parte, partidarizado, com decisões políticas, como foi a de 8 de janeiro. Quem depredou, que filmou, está lá, tem que pagar. Agora, condenar a 14 anos uma pessoa que estava... Vamos lá, com calma. Senador, o crime de depredação é um artigo diferente do crime da tentativa de golpe de Estado. Na tentativa de golpe de Estado não está escrito que você precisa depredar. A depredação apenas serviu para aumentar a pena. Isso chama no direito concurso material. Mas como o senhor tem um conhecimento de uma criança de 5ª série, eu não sei mais como te explicar isso. Porque o teu argumento é tão burro, é tão ignorante o teu argumento, que eu não sei, eu tô indignado aqui porque o senhor ganha 50 mil reais do dinheiro público pra falar uma bosta dessa. Que estava lá num protesto, foi presa dentro de ônibus porque na rede social dizia que era contra a eleição. O que é isso? Isso não existiu, o senhor tá maluco. O senhor tá mentindo pra população. O senhor tinha que ser responsabilizado por esse monte de lixo que sai da sua boca. Esse desequilíbrio, quem tem que corrigir é o parlamento. Então eu vou propor essa lei e eu espero que a gente consiga trazer um debate sério, equilibrado, para a gente reorganizar o Brasil. Vamos colocar com clareza aqui. Há pouco tempo atrás, era a esquerda que reclamava que o Lula estava sendo julgado por um juiz que não se considerava, né, independente. O que aconteceu? A direita aplaudiu. Virou... Cara, o Sérgio Moro tá provado que ele fazia ilegalidade. Do que o senhor tá falando? Que comparação de merda é essa? O Sérgio Moro era um juiz de primeira instância. O Bolsonaro e todos os caras do dia 8 de janeiro estão sendo julgados por um colegiado ignorante. Virou o que virou. Hoje é a direita quem reclama que tem um juiz julgando o presidente que não é independente. Um juiz não julgou ninguém. O Bolsonaro está sendo julgado num colegiado ignorante. O Bolsonaro nunca foi julgado por juiz singular ignorante. É colegiado. Para de falar merda. Para de inventar bosta. A gente está precisando fugir desses extremos. A gente está precisando trazer o judiciário brasileiro de volta ao equilíbrio. Quem é o senhor para trazer o judiciário para algum lugar, seu ignorante? Quem é o senhor? Não entende merda. O senhor não tem a mínima ideia do que é uma coisa e outra e tá querendo... O senhor quer ensinar judiciário. Eu concordo que o judiciário não é perfeito, como nada é perfeito.
Mas as decisões do judiciário são públicas. E não há o que o senhor questionar nessa decisão. As leis que o senhor está contestando foram aprovadas pelo próprio réu. Jair Bolsonaro é que sancionou, assinou, aprovou as leis que o senhor está querendo contestar. É a coisa mais bizarra que eu já vi nos últimos tempos. A tecnicidade, a capacidade de julgar sem o envolvimento político, como a gente tem visto na Suprema Corte hoje. Só que seria uma alternativa, né, para... A meu ver, é mais rápida. E agora, muito se fala que até nessa semana pode colocar a anistia em pauta. O senhor acha que tem condição de passar? Eu não vejo com bons olhos. Não com bons olhos, não vejo com... viável, otimismo. Porque há uma divisão muito grande no parlamento. Se fosse possível, isso já teria. E a imposição na política não existe. Você tem que fazer concessões. Por mais que se reclame, há momentos em que você tem que ceder para poder avançar alguma coisa do que você quer. Senão você não avança na política. Se você chegar lá, o político de rede social, que está preocupado só com a like. Porque eu sou contra isso, o povo aplaude. Mas chega lá na hora, perde a votação. A gente não avança. Por quê? Política é essa questão de nós analisarmos e vamos sentar aqui. Falou e não falou absolutamente porra nenhuma, né? Essa é a verdade. Onde que nós podemos avançar? O que não fere os meus princípios? Foi assim que eu consegui tocar a CPMI. CPMI. Você não tocou CPMI nenhuma. Você não tocou nada. Tu simplesmente deixou o relator lacrar o que quisesse, deixou gente xingar réu, xingar advogado. Você foi ridículo. PMI no começo. Tua presidência foi ridícula, pífia. Eu tivesse dado vazão à questão partidário-política, de direita e de esquerda. Você deu vazão. Tanto que você deixou o circo acontecer por parte do relator. Se você fosse minimamente sério, você nem deixaria o relator falar as bobagens que ele falou. A gente não teria acabado com a CPMI. Foi por consenso. Olha aqui, vamos fazer uma investigação em quem desviou, depois a gente deixa a política. Conseguimos avançar, identificar criminosos, fizemos política de verdade. O Brasil está precisando hoje de gente que saiba ter equilíbrio para discutir. Volto a dizer, eu tenho um limite como direita. Sou direita, sou conservador, minha visão é de Estado menor, impostos menores, um Estado que incentiva. Ai, meu Deus, Estado menor. Ai, eu adoro quando as pessoas falam isso pra mim. A pessoa fala assim, eu sou a favor do Estado menor. É mesmo? Aonde? Começa a cortar da onde? Fala aí. Fala quais os setores que tem que cortar. Fala aí. Qual setor? A pessoa fala, não, Estado menor. Tá, o que é Estado menor? O que é Estado menor? É só você me explicar o que é Estado menor. Estado menor é o quê? Quando tá mole, é Estado menor. Tem Estado maior e Estado menor. O que é? Porque até agora eu não entendi o que você quis dizer com isso. Incentive a iniciativa privada. Mas há momentos que você tem que parar e falar assim, peraí, esse projeto está horrível, vai passar. Vamos conversar aqui para diminuir um pouco o estrago dele. Eu vejo dessa maneira. Perfeito. Senador, muito obrigado pela conversa. Mais uma vez abriu um espaço aí na agenda corrida e foi muito bom tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Foi muito bom tê-lo aqui com a gente, cara. Esse é o canal mais vendido que tem, né? Brasil para lerdos, né? Olha, gente, eu não... Ai, gente, eu passo mal, gente, com isso aí. É muita burrice, gente. Falta... Olha, a gente tá precisando muito de gente mais aguerrida lá em cima, gente, sabe? Eu fiquei muito assustado, tá? Quando eu entrevistei, e eu já falei isso aqui algumas vezes, eu entrevistei aqueles 2 deputados progressistas, são deputados que têm uma carreira brilhante, ótimo, né? Mas eles já não sabem, eles não conseguem entender o que está acontecendo nas redes. Isso está muito perigoso, tá? Eu falei para eles assim, você já viu o que está acontecendo naquele canal Auriverde Brasil? Ele falou assim, o que é isso? Quando um cara que tá lá no Senado, que tá lá na Câmara dos Deputados e não tem ideia do que é Rádio Auriverde e tá tentando combater
o fascismo no Brasil, é muito difícil, né, gente? A gente acreditar que vai dar certo, né? É muito difícil acreditar que a gente vai conseguir. Hoje, a política ela é feita pela comunicação da internet. Hoje a política ela é 90% internet. Hoje o debate público é feito pela internet. Se o cara não acessa a internet, não sabe quem tá falando o quê, não entende... Gente, passou, acabou, tem que vir outra geração. É a mesma coisa que você pegar um cara... Você quer lutar por terra quando o ataque tá vindo pelo ar. Não dá mais pra combater, gente. Não dá pra ter mais um monte de deputado que tá querendo fazer guerra em trincheira e os caras tão andando de drone, meu. Não dá mais. A guerra tá pelo drone, não tem nem mais piloto e os caras tão querendo entrar com faca no dente. Tá difícil, gente. Eu tô com medo disso. O PT precisa se organizar. O PT é o maior partido da social-democracia. A gente precisa organizar essa parada. Tá difícil, gente. Meu Deus do céu, gente. Tá difícil demais. Bom, gente, eu quero primeiro fazer um pedido para vocês. A gente tá no meio da nossa campanha para nossa assessoria jurídica. A gente não chegou ainda nem em 20%, tá? E eu sempre fico preocupado, tá? Eu sei que muita gente só pode ajudar depois do dia 1º, né? Lá pro 5º dia útil, eu sei. Mas quem puder ajudar desde já, ajude, tá bom? Não deixe de ajudar, tá bom, queridos? Então, aqui, ó. Esse é o Pix para você ajudar. Se você acha importante o trabalho que eu desenvolvo aqui junto a vocês todos os dias, é nesse Pix que você tem que ajudar. Não importa o quanto. O que importa é que você ajude, porque a gente se unindo aqui em bastante gente, a gente sempre alcança nossos objetivos.